Rufem os tambores! O NB Podcast sai da sua terrinha e atravessa o país. Ou melhor, o ritmo nordestino desembarca em terras paulistas para o 4º episódio do nosso estimado NB Podcast. Venham comigo! Existe um princípio que diz que o igual gera igual. Diante disso, o filho tem as características e as virtudes do seu pai. Hoje, aqui neste local, podemos rememorar através de lembranças que nos trazem a certeza que nosso convidado deixou e tem deixado ao longo de sua jornada muitos filhos espalhados por este país, por este Brasil. Todos com um grande desejo de conhecer as profundezas do nosso Pai Celestial. Para ativar nossa memória e conhecer um pouco mais da vida deste filho de Raimundo Rebelo e Marieta, irmão de 3 irmãos, marido de Patrícia, pai de Caris, Thomas e Noah, pastor de igrejas espalhadas pelo Brasil e mestre de multidões. Meu caro Raimundo Barreto, é uma honra dividir este momento com você. Seja muito bem-vindo. Legal, muito bom. É um prazer ter sido convidado para mais um podcast, né? Agradeço aí a equipe do canal. E eu sou entusiasta do ser humano, da natureza humana. E um dos maiores prazeres meus é conhecer pessoas, saber de pessoas, porque a gente se enriquece. Espero que você seja enriquecido pelo compartilhado da minha vida, do meu coração, da minha mente, dos meus sentimentos e das minhas experiências com o Senhor, com o nosso Pai. Muito bom. Bom, Rai, então, um cidadão nordestino, né, que não nega suas raízes. E me diz uma coisa, conta um pouquinho da sua história, local onde você nasceu, foi criado e até alguma curiosidade que existe nesse tempo sobre seu nascimento, aí nesses primeiros dias, meses de vida. Legal. Bem, eu nasci na cidade de Salvador, Bahia, numa rua chamada Monte Castelo, número 21, no bairro do Barbalho. Como você falou aí, né? Meu pai era um idealista, um psiquiatra, minha mãe uma mulher muito pura, simples, descendente de índio, né? Uma geração do interior da Bahia. E nasci ali numa família já grande, né? Eu devo ser o 12º. Depois de mim tem o irmão caçula, que é o Marcelo. Então, crescer numa casa de 3 quartos, né? 3 irmãos já haviam falecido, então ali tinha 14 pessoas numa casa só, né? Numa casa de 3 quartos e convivendo com a família grande, né? Você conviver com a família grande é algo maravilhoso, né? Em termos de experiência, de vivência, de bagunça. Então, é um bairro simples, né? Nordeste, uma infância como qualquer outra. Andava o dia inteiro de bermuda, sem sapato, sem sandália, jogando bola, brincando, curtindo a vida. Muitos amigos, eu tinha mais de 20 amigos na rua pequena. Então, era brincar, um menino simples, né? Que viveu a vida ali no bairro de Salvador, na Bahia. Praia, passeio, família grande, né? Minha família é muito conhecida em Salvador. Então foi uma infância muito prazerosa. Você primeiro me fala qual bairro, né? O Barbalho, né? Barbalho. E qual da ordem dos seus irmãos que você era? Eu sou o 12º. 12º? Porque 3 haviam falecidos, né? Sim. Um nasceu recém-nascido, durou 6 meses, era o Tomás. Tinha o Luiz, que faleceu com 17 anos, foi um falecimento trágico, né? E o Alfeu, ele já tinha uma comodidade,
né? Foi ficando doente e faleceu. Então, esses 3 irmãos eram irmãos mais velhos, né? Mais da primeira geração que a gente chama. Mas aí eu convivi, né? De Paulo, minha irmã Ana, Paulo e para baixo, né? Sim. Aí então, da turma, eu sou o 12º. Aí vem o outro irmão que nasceu por acaso. É o Marcelo. Aí me diga um pouco agora dos seus pais. Conta quem eram os seus pais, o que eles faziam, como que foi essa... Até referente à sua educação, suas referências em relação a eles. Ok. Meu pai, Raimundo Rebelo, era uma pessoa idealista, perdeu o pai dele ainda jovem, então a mãe, a vó Georgina, cuidando dele, aquela coisa, né, costurando, fazendo comida e com muita dificuldade. E meu pai sempre foi um homem idealista, muito estudioso, né, um autodidata. Então ele, em Salvador, ele tinha uma gráfica que ele comprou para manter a família. Essa gráfica tinha parceria com a Igreja Católica, ou seja, ele pegava livros da Alemanha, ele mesmo traduzia, corrigia, época de tipografia. Então ele fornecia muitos livros, né, traduzidos do alemão para a comunidade católica de Salvador. Esse relacionamento com os franciscanos, beneditinos, a liderança católica de Salvador, trouxe muito relacionamento e conhecimento na sociedade de Salvador. E ele tinha o ideal dele, que era fazer medicina e psiquiatria. Então, ele tinha que manter a família grande, né? Chamou 2 irmãos dele para trabalhar nessa gráfica, papelaria e gráfica, tipografia, chamava na época. E aí, quando ele já estava ali estabelecida a empresa, ele foi entrar na faculdade com 40 anos de idade, que naquela época ele era chamado de voinho, na faculdade, para seguir o sonho dele, que era fazer medicina e psiquiatria. Quando ele estava, não sei se, né, ainda na tipografia, ele queria casar com uma menina que fosse uma menina pura. Naquela época, ele já olhava as meninas de Salvador, isso aí devia ser 1940, por aí, ele dizia que ele queria casar com uma menina pura. Então, se ele fosse encontrar uma menina pura, tinha que ser do interior, né? Porque a capital, o pessoal já estava muito pervertido. Então, ele conheceu o tio Louro nosso, que era um coronel da Polícia Militar, muito conhecido de Salvador, e falou da irmã dele, a Marieta, né? Que morava no interior, uma cidade chamada Rio Fundo. Na verdade, era uma fazenda, passava um riachozinho. E o meu tio foi apresentar o amigo dele para as irmãs dele, na verdade 3 irmãs, né? 4 irmãs. Então meu pai foi de trem, aquela coisa. O trem passava pertinho da casa do meu avô, né? O pai das meninas, né? E ele acho que era o único homem, pelo que eu saiba. Então lá ele conheceu, das 3, se apaixonou pela morena Marieta, menina simples, pura, entendeu? De fazenda, estudava lá. Casou e foi morar nesse bairro Barbalho, que era um bairro novo, né? E esse bairro que a gente morou, eram muitas famílias recém-casadas, sabe? Todo mundo de porta aberta, todo mundo era filho de todo mundo era amigo. Era uma grande família, essa coisa. Então, minha mãe, ela tem uma descendência indígena, né? Cabelo liso, morena, por isso que eu tenho alguns irmãos que são morenos, cabelo liso. Meu pai já tem ali uma descendência de negros e de portugueses. Então tem um cabelo mais liso, mais branco, né? E aí meu pai se formou, né, depois de estudar, fez psiquiatria e foi trabalhar numa clínica. E tinha um psiquiatra também muito famoso, chamado Irmão Debois. Era francês porque a referência da psiquiatria, psicologia era a França, né? E ainda é, né? Então ele tinha uma clínica lá e por causa dessa clínica, o Irmão Debois, todos os problemas, né, da Igreja Católica, de padres, freiras e consequentemente ali da elite que frequentava as igrejas principais de Salvador, eram tratados com meu pai e o Irmão Debois por uma questão de confidencialidade, de responsabilidade e
pela ligação com a Igreja Católica e o testemunho. Meu pai era um líder da Igreja Católica, ele desenvolveu vários movimentos na Igreja Católica, um deles era o TLC. Meu pai foi muito amigo de Dom Avelar Brandão Vilela, que era o arcebispo do Brasil na ocasião. Então, como um líder na Igreja Católica, inclusive muitos de meus irmãos se tornaram líderes da Igreja Católica. Então, meu pai pode servir muito à comunidade católica, né? Conviveu muito, ele vivia dentro dos mosteiros. E eu acompanhei meu pai, eu sempre tive assim, uma natureza muito de Timóteo, de estar próximo das pessoas. Então, desde criança, quando alguém ia fazer uma coisa, por exemplo, lá em casa quebrou uma porta, né? Aí chama lá quebrou a torneira, chamava lá o mecânico, não sei como é que chama, o que mexe com madeira, né? O cara lá que mexe com madeira. Ferreiro, marceneiro, isso aí. Aí o marceneiro ia lá em casa, eu estava do lado. Me dá uma ferramenta, olha aqui. Então eu sempre tive essa natureza de estar de ajudar, de ser útil. E isso eu fui, quando meu pai começou a produzir alguns cursos, na época era em slide, né? Slide, áudio, eu via meu pai tirando foto para fazer os slides, né? Eu sempre, meu pai, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso? Eu tive esse espírito voluntário. E essa convivência acaba você assimilando características. Então, hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada, gosto de estudar, muito caprichosa. Essa questão do ensino, tudo eu fui sendo assimilado. Você acredita que foi um discipulado dele para você? Um relacionamento. Sim. Um relacionamento ministro. Você acaba recebendo a influência, a impartição da pessoa, do caráter da pessoa. Inclusive o caráter, as habilidades. Então, eu fui dos filhos, né, de meu pai, o que mais esteve perto dele. Por isso meu pai tem o nome de Raimundo, o apelido dele era Rai, com Y, porque antigamente usava o Y, Rebelo com 2 L, aí o pessoal me chamava de Raizinho, era o Raizinho, o Rai e o Raizinho, mas a partir ali dos 10, 12 anos, eu sempre fiquei muito ligado ao meu pai, até minha mãe mesmo, né? Minha mãe, imagina, fazer comida todo dia, porque era 10 filhos, meu pai e minha mãe, uma prima que morava com a gente e 2 empregadas às vezes. Então, você tem aí 12 mais 3, 15 pessoas naquela época. Então, quando minha mãe estava fazendo comida, eu era aquele filho que ficava do lado do fogão. Filho, mexe aqui, prova aqui. Então, eu sempre estive com alguém. Eu tenho prazer em estar com as pessoas e ser útil. A gente estava aqui arrumando, né, o podcast, eu não fico parado. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso... Então, eu fui educado a ser uma pessoa proativa. E meu pai sempre foi um autodidata, um filósofo, um teólogo, um psicólogo, uma pessoa de muita cultura, tinha uma biblioteca muito grande. E isso trouxe essa influência, né, da psicologia, do cristianismo. Meu pai era um bom cristão. É claro que ele cresceu na sua experiência cristã, em conhecer Cristo, conhecer o Espírito Santo, a palavra. Meu pai era um cara, que ele cortava a Bíblia. Naquela época não tinha... pelo menos na cultura católica, não tinha concordância bíblica. Tá? Então, eu cheguei a morar em Ribeirão Preto, mais há um tempo atrás, quando eu tinha 15 anos. Meu pai pegava a Bíblia, cara. Aí ele tinha aqueles armáriozinhos, fichariozinhos de ficha. Ele cortava textos da Bíblia sobre amor. Cortava. Ou seja, ele fazia uma concordância para ele meditar sobre o tema amor, fé, crença, sei lá, você imaginar, né? Justiça, temas. Então ele tinha aquelas fichas para meditação, para você ver a dedicação desse cara. Então essa dedicação, esse cuidado, essa coisa minuciosa, foi a assimilação que eu peguei mais de meu pai. E essa alegria, essa descontração, essa pessoa descontraída, muito amorosa, né? É parte da nossa mãe. Minha mãe era aquela mulher alegre, espontânea, do interior, aquela menina do interior, que nasceu para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Entendeu? Qualquer momento eu estou sorrindo, transforma a tristeza em alegria, para mim, e isso é muita característica da nossa família. Nós somos, para além de ser baiano, calor, né, o ambiente que a gente viveu, aquela rua grande, com muitos amigos e tal. Então, nasci para ser feliz.
E aí me fala uma coisa, você falou em relação ao seu pai, a origem, o lar de vocês foi um lar inicialmente católico, né? Católico e cristão. E cristão. Só que assim, um católico que era praticante, né? Então assim, seu pai, pelo que você acabou de falar, ele tinha... buscava, conhecia assim, a palavra, estudava. E por essa referência, você também acabou tendo isso muito na sua vida em relação à dedicação. Mas eu só queria mais uma coisa em relação a essa questão das origens e tal, entender que dentro da origem do seu pai, da sua mãe também, mas principalmente dessas origens de onde ele veio, dá para ver que seu pai, assim, em tempos que a gente sabe que aqueles tempos eram tempos mais difíceis, tanto do Brasil quanto da região que vocês também viviam, vocês tiveram uma educação de estudos, de você estudar tanto a parte das escrituras, quanto também o estudo. Seu pai se formou em psicologia. Muitos dos pais de vocês nesse tempo não tinham uma faculdade, não tinham uma formação. Muito difícil. E aí, tanto que assim, isso acabou fazendo com que os filhos também buscassem isso, não é? Exatamente. Muitos dos meus irmãos sempre foram muito dedicados ao estudo. Alguns não, outros sim, né? E só para você ter uma noção, meu pai, por ter esse vínculo, ele tinha um vínculo na liderança da Igreja Católica. Lá, por exemplo, a gente participava da missa de domingo, nós éramos uma casa onde o padre ia em casa fazer missa. Naquela época era revolucionário que o padre servia a hóstia, ou a ceia, dentro de casa. Meu pai conhecia muitos missionários que iam lá em casa, faziam até peças, apresentações, ou seja, uma elite católica e da sociedade de Salvador frequentava a nossa casa. E nós não éramos classe alta do ponto de vista econômico, com 10 filhos para criar, meu amigo, não era fácil, né? Mas todos tiveram oportunidade. E como meu pai conhecia muitos colégios, né, colégios maristas, colégios católicos, etc., ele sempre conseguia bolsa de estudo. Eu praticamente estudei muito de bolsa de estudo. Interessante, que é legal, as bolsas de estudo viravam hereditárias. Ou seja, eu tenho uma irmã minha, Luísa, psicóloga, uma grande psicóloga em Salvador, né? Discípula dele. Luísa, psicóloga, tinha uma bolsa de estudo no colégio Maristas. Aí, quando ela sai do colégio, eu herdo a bolsa dela. Então, o compromisso com as freiras, com os padres, donos de colégio, era, ó, seu Raimundo, os seus filhos, 2, 3, têm bolsa integral. Então, nós estudamos nos melhores colégios de Salvador, né? Colégio Maristas, 2 de Julho, né? Então, tivemos a oportunidade de estudo, né? Podia ir lá com sapato furado, com a calça coisa, mas o colégio era o melhor. Então, meu pai prezava isso. Meu pai tinha uma educação que é o seguinte, ó, primeiro, a fé. Era o princípio de educação. A fé e Cristo. E não abria a mão. Segundo, a cultura e a formação. Terceiro, o material, o básico. Então, sempre nós tivemos o básico. Nós tivemos a melhor educação, o melhor ensino cristão, o melhor ambiente emocional, certo? E o necessário, né, dentro das possibilidades, as crises, né, do nosso país, crise de 60, crise de 70. Eu já peguei uma época boa, entendeu? A época que tinha filé, tinha um pouquinho mais de comida, meu pai se aposentou, veio para Ribeirão Preto, foi uma época melhor. Os meus irmãos passaram muito mais necessidade do que, mas todos se formaram, né? O Paulo, né, o médico ortopedista, a Luísa, a outra, a administração, a outra foi pedagoga, a outra, outros na área comercial, né? A minha formação, depois eu explico, eu ia seguir mais ou menos a carreira de meu pai. Sim, eu vou querer saber sobre essa história aí sua, mas até seguindo isso, você falou aí sobre esse lar católico e pelo que você também está dizendo, a espiritualidade ela foi desenvolvida dentro desse lar católico. Mas agora eu quero entender quando entra mais um irmão que ainda você não citou aí, que se chama Marcos.
E como que entra o Marcos nessa história que muda uma chave aí na sua vida? O Marcos é aquele versículo: nem os loucos errarão o caminho. Era o irmão mais fora da curva, entendeu? O cara era, ele primeiro que era muito engraçado, muito humorado, com muito humor. Ele era aquele cara que chegava no sábado à noite, no domingo à noite, a turma ia lá para casa para ouvir as conversas, as piadas do dia a dia. Então ele estava na rua, conversava com o cego, conversava com não sei o quê, fazia muita bagunça. Então ele era aquele cara que animava, que agregava, etc, etc, etc. E também nunca gostou de estudar. Trabalhou lá na Odebrecht, né, em Salvador, na área de vendas, está muito responsável, muito trabalhador, mas nunca gostou de estudar. Então ele não tem uma formação, né, acadêmica, etc. Mas muito trabalhador, né? E em 1978, meu pai se aposentou, tinha uma boa aposentadoria, e meu pai queria continuar o sonho dele. E o sonho dele, ele queria vir para o Sudeste, tá? Então meu pai pegou os 3 filhos menores, que eram dependentes dele, que era Lucas, eu e Marcelo, e viemos morar em Ribeirão Preto, tá? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. Então Marcelo devia ter 13 e Lucas 17. Então meu pai disse: eu vou para o Sudeste, porque aqui você sabe que né, na área de tecnologia, de cultura e tal. O sonho de meu pai, na época, na década de 80, estava surgindo no mundo e no Brasil a questão da parapsicologia. Tinha tal de Uri Geller, que pela força da mente tortava caneta, movia objetos. E meu pai sempre foi um pesquisador. Muito curioso. Meu pai, para você ter a noção, ele construiu um rádio na época de válvula. Então ele era um cara, ele fazia fotografia e revelava em casa. Na época do filme preto e branco, nós temos as fotografias da nossa família com aquelas máquinas antigas. Você vê que era um cara, ele gostava de tecnologia, era um cara com muita habilidade. Nessa vinda para Ribeirão Preto, os irmãos mais velhos, 2 casados, se eu não me engano, ficaram tudo aqui em Salvador. E aí, meu amigo, meu pai falou: se virem, eu já dei o que eu tinha que dar para vocês, agora eu vou cuidar da minha vida e da minha responsabilidade, que é os 3 menores. Aí Marcos, nessa loucura de, né, sem pai, a família virou uma bagunça, cada um tomou um rumo, né? Ele estava numa crise existencial muito grande. Ele entrou no bairro da Pituba, numa igreja, ouviu um cântico, entrou e se converteu. Aí, meu amigo, ninguém acreditou que o Marcos virou evangélico, virou protestante. Agora o cara pirou mesmo, entendeu? Mas foi uma experiência muito forte com Deus, né? Então aí o cara muda de água para o vinho. Do cara da bagunça, sempre o humor permanece, nada contra o humor, mas a bagunça, a perturbação, aquelas coisas, ele foi largando. Os amigos, ninguém acreditou que Marcos agora virou evangélico, né? E ele firme, né? Muito dedicado, a experiência dele foi muito profunda, tá? Aí ele queria evangelizar a família. Meu amigo, ele chegou em Ribeirão Preto, na casa de meu pai, começou a quebrar tudo que é imagem e tudo, mas meu pai é uma pessoa muito compreensiva. Meu pai nunca proibiu, nunca discutiu, e foi arguir, conhecer que Deus é esse. É aquilo que eu te falei. Meu pai diz que ele conheceu a Cristo, mas ele não conhecia o Espírito Santo, certo? Então, através desse irmão, ele conheceu um Cristo mais real, mais palpável, mais bíblico, né? Essa era uma das grandes características do católico para o evangélico. Nós temos mais profundidade na Bíblia, certo? Então, Marcos queria evangelizar a família. E ele dizia que meu pai era uma jaqueira, cheio de conhecimento, cheio de teologia, cheio de coisa, mas que um dia Deus iria quebrar ele. E quebrou mesmo. Meu pai teve uma experiência mais adiante que quebrou ele, e ele considerou tudo como esterco, que nem o apóstolo Paulo fala, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. A partir de então, meu pai aposentado, ele clinicava para ajudar pessoas. Então esse Marcos é que trouxe a palavra, e foi ele que me evangelizou em casa. Quer que eu já entre nessa? É essa a ideia. Então eu morava em Ribeirão Preto, nós 3 menores. Meu irmão Marcelo estava em Salvador, teve um
culto no estádio Fonte Nova. Marcos convidou Marcelo. Lá Marcelo se converte. Marcelo formou em agronomia, é o nosso irmão caçula. Marcelo se converte. Mas na boa, sem ir para a igreja, nada, só Cristo, Cristo, Cristo. Eu estava com 17 anos, 18 anos de idade, morava em Ribeirão Preto, era na época do Bidiz, eu era sonoplasta, gente boa. Os baianos em Ribeirão Preto, amigos de todo mundo, Ribeirão Preto andava à noite, mas nada de mal, boa moral, bons princípios, boa família, nunca fiz nada de... Já estava tendo uma namoradinha, porque todo mundo namorava, tinha que namorar, nada demais. Ela era espírita, o nome dela era Jaqueline, a Jaque. Então você está ali todo mundo namorando, você acaba namorando também, porque os outros namoram. Mas nada me preenchia. Meu pai nos deu uma educação muito forte. Ele tem livros escritos, artigos escritos sobre conscientização humana. Buscar a razão da existência e o propósito da vida. Isso está no nosso DNA, isso é muito forte. Então ali com 18 anos de idade, eu já fiquei, poxa, a vida é só isso, é música, amizade por amizade, aquilo já me incomodava. Eu namorava a menina e aquilo não me preenchia. Eu estou enganando ela, dizendo que eu amo ela. Eu não amava, eu gostava, era uma amiga. Sabe, esse tipo de coisa me incomodava. Aí Marcos chegou lá um dia, eu me lembro, era o dia a gente limpava a casa, Ribeirão Preto, ali na rua Hermínio Morandino. Morei perto da igreja João Clap. Da João Clap. Eu tive lá agora, filmei a casa que eu morei, fiz uma nostalgia, fui no colégio que eu estudei, né, o colégio... Bem, aí meu irmão, Marcos, mas foi um sábado à tarde, domingo à tarde, sabe aquele silêncio? Falou, Rai, nosso pai já leu a Bíblia para você? Eu falei, não. Curiosamente, meu pai nunca chegou, filho, olha, a Bíblia fala isso. Meu pai nunca me discipulou, ele era um testemunho, sabe? Ele não teve essa coisa de ser ofensivo, vamos dizer assim, né? Direto. Eu falei, não, nunca leu a Bíblia comigo, então senta aqui. Aí eu sentei na sala com ele. Ele foi abrindo a Bíblia. E naquela época mostrando aquele plano de salvação, né? Todos pecaram, a salvação está em Jesus, tal. E aí, não me lembro detalhes, algum daqueles versículos se tornou muito real para mim. Aí eu falei, puxa, Marcos, eu quero saber mais. Aí ele falou, tá, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu quero. Então se ajoelha aqui, vamos orar, entendeu? Orei, entreguei minha vida ao Senhor, mas naquela hora, minha amiga, acendeu uma fome, aí eu me encontrei. Entendeu? No outro dia, cheguei para meu pai e falei, meu pai, me converti. Meu pai, puxa, que bom. Meu pai dizia, se eu perder vocês para Cristo, eu estou feliz. Porque eu sei que vocês vão ter um caminhar, uma vida futura. Se a única coisa é eu perder vocês, para perder entre aspas, né? Então eu me converti, a primeira coisa que eu pedi foi uma Bíblia. Agora eu quero conhecer quem é esse Cristo. E você logo se batizou? Não, quis batizar, não fui nem para a igreja. Marcos era um cara muito liberal e tal, né? Aí eu me converti em casa, me deu a Bíblia e eu fui ler os evangelhos. Agora, a mesma dedicação que eu estudava física e química, eu comecei a estudar a Bíblia. De ler, de sublinhar, e olha que eu não entendia nada. Os evangelhos, fui lendo. Aí ele sentia a necessidade de nos levar para uma igreja, para um redil. Aí ele estava de férias em Ribeirão Preto. Aí andou em Ribeirão Preto, algumas igrejas, para ver uma igreja que mais ou menos, né, servisse para que a gente, né, deixar as ovelhas no redil. Rapaz, ele levou para a gente para a igreja Assembleia de Deus, que fica perto da rodoviária de Ribeirão Preto. E outra coisa, ele nunca disse para mim, deixe isso, deixe de fazer aquilo, largue isso. Tá? Na época eu frequentava a discoteca, mano. Tinha uma namorada. Ele me pegava sábado à tarde, na matinê, me pegava na discoteca ali na Avenida Independência, na discoteca, e me levava para a Assembleia de Deus. Nunca disse, largue isso, deixe essas... Nada. É o Espírito Santo que convence a gente. Tá? Então foi muito livre, muito coisa. Aí ele voltou para Salvador, eu não fui frequentar a igreja Assembleia, também não me identifiquei muito, né? Não estava entendendo muita coisa, né? E fiquei só ouvindo música, na época LP,
Eu era sonoplasta, cara. Eu dava, naquela época, som de festa era nas casas, lembra? Rostinho colado e tal, entendeu? Então a gente chamava a galera do colégio, tinha um sonzão. Então eu ficava ali, apagava a luz, estroboscópicazinha, era eu, né? Cabelão, né? Baiano, aquela coisa. E aí, rapaz, eu fui lendo a Bíblia, aí eu fui mudando meu linguajar, entendeu? Alguns amigos já fui largando. A minha namorada, que eu estava lá na Jaqueline, né? Eu comecei a querer compartilhar minha experiência com ela. E não tinha eco. Aí começou a não me satisfazer. Mas por honra, por respeito, eu nunca quis acabar com ela. Naturalmente, eu fui se distanciando, entendeu? Então, eu estava tendo uma experiência, eu comecei a ler a Bíblia, conhecendo Deus, eu já fui selecionando meus amigos. Comecei a pregar a palavra para meus amigos, alguns aceitaram a Cristo e tal, etc. Aí eu, chegou um determinado, chamei ela, né, por honra, por respeito a ela. Só, eu gosto muito de você é uma menina maravilhosa e tal, mas eu estou tendo uma experiência de vida que eu acho que não está mais legal, não. Ela chorou, aquela coisa, eu chorei com ela e tal, e daí para frente eu nunca mais namorei, nunca mais, né, só depois quando eu vi que queria uma mulher de Deus, é a história. Então essa foi minha conversão. Sim. Em casa. Aí quando a minha mãe faleceu, né, ainda nós em Ribeirão Preto, ela foi fazer uma cirurgia, faleceu, meu pai ficou muito sozinho, né? Eu nunca vi meu pai chorar na vida, mas a perda de uma esposa e de um marido, cara, é terrível, tá? Então você perdeu sua mãe cedo. Perdemos, ela tinha 50 e poucos anos, jovem, né? A vida dela foi filho, era um na barriga, um no colo e um andando. Por isso que nossos irmãos mais velhos cuidavam da gente. Eu fui criado, assim, quer dizer, cuidado, né, pela minha irmã mais velha, que era a Ana, né? Era a irmã mais velha, ela devia ter ali 19, 20 ou 21 anos, não sei qual é a diferença de idade, ela que cuidava, porque era uma família grande, cara. Minha mãe era o dia inteiro na cozinha e só via a gente na hora da comida, aquela coisa. O fato é esse, aí quando minha mãe falece, a gente volta para Salvador. Aí é que eu fui estudar o primeiro ano, o segundo ano. Bom, então aí eu queria, antes só de você continuar, você falou de 2 fatos que acho que impactaram a vida de vocês, que foi a morte da sua mãe nesse período e teve também a morte de um irmão seu que foi traumática, que foi do Luiz, né? Isso, o Luiz, ele era mais velho que você? Ele na realidade eu tinha 1, 2 anos. Você era novo. Foi bem, quer dizer, desses 3 que faleceram, foi lá da primeira geração, da turma ali de Paulo, mais velho. Sim. Eu era criancinha, esse irmão, ele também era muito traquino, né? Era muito bonito, moreno e tal, e muito traquino. E nesses encontros da Igreja Católica, de retiro e tal, ele teve uma experiência com Cristo, cara, né? E ele mudou de água para o vinho. Então, na comunidade católica daquela época, da juventude, tudo, ele foi um grande testemunho, tá? E um dia as caixas d'água, né? A casa tem as caixas d'água. Meu irmão Roberto subiu, né? Porque a caixa d'água não estava funcionando, alguma coisa assim. Aí esse meu irmão foi entrar na caixa d'água para consertar um fio, alguma coisa assim. E o outro estava sentado na caixa d'água, o Roberto, né? E esse meu irmão que estava lá dentro tomou um choque. Tomou o choque, bateu a cabeça numa viga, caiu, bateu de novo, e o outro irmão meu vendo. Foi um trauma, cara. Entendeu? Aí meu pai subiu no forro, conseguiram tirar ele, botou lá. Um domingo, acho que era um feriado, alguma coisa assim. Então abalou, né? Ele morreu, meu pai falou, Deus deu, Deus tirou, entendeu? E ele teve uma experiência, então, para a família e para a comunidade que ele convivia, foi um testemunho. Nessa época eu devia ter 1, 2 anos de idade, eu nem lembro desses irmãos que faleceram, eu não conheci nenhum assim praticamente. Sim. Então, passando desse período, você tem um momento de você entrar na faculdade. Como que foi essa história de quando você ia entrar na faculdade, você teve que tomar uma decisão sobre fazer faculdade ou não? Como que foi isso? Isso aí foi aquilo que eu falei, né?
nós fomos educados com essa questão muito forte de vocação. Quem eu sou, para que eu nasci, o que é que eu vou servir, isso é muito forte, né? E isso, do ponto de vista prático, né, não é muito fácil você conviver com isso, né? Às vezes você tem que se submeter àquilo que você vê que não é sua vocação para alcançar ou conquistar a sua vocação. Então eu estudava nos melhores colégios de Salvador. Era o Instituto Social da Bahia, um colégio das irmãs, de bolsa da minha irmã, que era o melhor colégio, era um dos melhores alunos. Aí eu naquela coisa, lendo a Bíblia, uma fome da palavra, sabe? E aí eu frequentava a igreja Batista Lírio do Vale, pastor Jurandir Miguel, é o meu pastor batista. E aí eu já estava tomando alguns cursos de discipulado. E aí ele falou, disse, olha, eu vou fazer um curso para quem quer ter um ministério na igreja. O que tinha eu estava dentro, entendeu? Sou um cara, né? Ó, tô dentro. Aí eu comecei a tomar esse curso, aí aquela consciência cristã de discipulado, de servir a igreja, começou a aumentar em mim. Mas, na boa, eu fazendo o terceiro ano, era um dos melhores alunos. Aí eu me matriculei para fazer medicina. Eu tinha um plano na minha cabeça, né, pela minha formação, que eu queria cuidar do homem, espírito, alma e corpo. Então, na minha cabeça, 18 ou 19 anos de idade já, eu queria fazer medicina, psicologia e ser pastor. Eu cuidaria do espírito, da alma e do corpo das pessoas, o ser humano como um todo. Esse era meu ideal. Então eu me matriculei para fazer o vestibular de medicina. Nesse ínterim, eu estava tomando curso na igreja. Num determinado culto de semana, eu senti o que a gente chama de chamado para o ministério. Deus me mostrou o filme do que eu seria em Cristo como ministério. Eu tinha 19 anos de idade. Rapaz, naquele dia eu comecei... Sabe quando Deus fala com você? Pela primeira vez, aquela emoção. Eu saí do culto, não tinha muita amizade. O pastor naquela época era uma figura, né? Meio intocável e tal, muito carismático. Ele é um líder de quase todas as igrejas batistas. Eu tive agora em Salvador de férias, só uma dentro. Eu fui lá na casa dele, depois de 40 anos, dizer, deu fruto, honrar ele. E eu pedi duas coisas para ele agora, o pastor Jurandir Miguel, que foi o pastor do meu irmão também. Meu irmão já estava no seminário, fazendo o seminário, enviado por essa igreja, então já tinha essa referência, tá? O Marcos, né? Já fazia seminário, já orava por a gente, tá? Agora eu tive lá, disse, pastor Jurandir, eu quero só duas coisas do senhor. Eu fui com Patrícia, que você ore por nós, porque ele não abençoa, né? Ore por nós e cante um cântico para mim, porque ele tinha uma voz linda, grossa, ele, a esposa, cantava, arrepiava, sabe? O fato é o seguinte, então eu senti aquele chamado, eu nunca esqueço a igreja no Rio Vermelho, acho que é Rio Vermelho, e eu morava lá no bairro distante, o ônibus ia pela orla de Salvador. Quando eu entro no ônibus, cara, era a lua cheia, aquela luz da lua batendo no mar, eu quase sozinho no ônibus, eu chorando, da igreja até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o banheiro para chorar alto, porque eu não podia chorar alto, nem na igreja, nem no ônibus. Aí quando eu cheguei em casa, entrei no banheiro, ali eu me derramei diante de Deus. Aí meu pai deve ter ouvido o choro, bateu, e aí, Rai, o que é que está acontecendo? Né? Eu disse, nada, meu pai. Não falei nada a ninguém. Passou uns dias, aí eu chamei meu pai, eu falei, meu pai, não vou fazer vestibular. Que loucura, cara. Eu vou fazer o seminário que meu irmão faz. Meu pai olhou para mim e falou, filho, se essa é a sua vontade, e se Jesus está chamando, faça isso. Aí eu fui falar com a diretora da escola, porque eu tive bolsa para honrar. Eu fui com meu pai explicar para a diretora, uma irmã, né, uma freira, que eu fui chamado para o ministério, que eu não ia fazer vestibular, cara. A freira olhou para mim e falou, filho, se essa é a sua vocação, que Deus te abençoe. Aí eu entrei no seminário Batista, em Venda Nova,
chama STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil. É o primeiro seminário batista renovado do Brasil. Ele tem como padrinho a Igreja Lagoinha, né? E os principais líderes das igrejas batistas da década da renovação espiritual, de 70, 80. Então era um seminário muito bom, bons professores, etc. Agora, para um bom homem, para um bom ministério, precisa de uma boa mulher também, né? Verdade. E onde que ela entra nessa história? Dona Patrícia Martins. A Pati. Aí é a história longa, vai mais 2 capítulos. A Pati é o seguinte, eu estava no seminário, sempre com muita fome de Deus, né? Então eu sempre me dediquei muito à palavra, e um cristianismo muito honesto, né? Muito moral, muito correto, tá? Então, chegando no seminário e tal, eu comecei a perceber que a estrutura não era tão assim. Então, houve uma decepção, certo? Só para você contar um fato, para você ver, você tem vários padrões ali dentro da igreja evangélica, né? Não criticando, tudo ótimo, tudo beleza, não tem problema nenhum. Mas uma das coisas que me marcou é que o seminarista ele tem que visitar várias igrejas, tem que pregar. As meninas doidas para casar com o seminarista, né? Mas eu sempre me fechei. Isso eu só abro o meu coração para a pessoa certa. Pode vir conversar, diz que ama, que Deus falou, para mim não me interessa. Não for de Deus, eu não estava total. Eu queria servir a Cristo, estava preocupado com não. Bem, aí um dia eu fui pregado em Belo Horizonte, tem um monte de cidadezinha ao redor, né? São Leopoldo, São não sei o quê. Fui pregado numa cidade porque os seminaristas eram convidados. Aí eu preguei numa igreja, preparei uma palavra que fosse viva, que fosse verdadeira, né? Preguei a palavra, maravilha e tal, a igreja cheia. Aí quando eu estou saindo do púlpito, aí você tem que obrigatoriamente induzir a palavra para fazer um apelo. Eu já não concordava com isso. Se a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, ela vai, como foi eu. Eu não levantei a mão e falei, eu quero. Entendeu? Eu fui muito sincero, não é porque eu levantei a mão, porque a palavra me emocionou e tomar uma decisão emotiva. Então eu não concordava com isso. Então eu ministrei uma palavra verdadeira. Tá? Só quem quiser receber Cristo como seu Salvador, procura os diáconos da igreja. Não precisa vir aqui na frente e tal, nada disso. Aí ninguém levantou a mão. Aí eu fui saindo, aí o Satanás falou, né? Através de uma irmã. Olha aí, o cara pregou e não converteu ninguém. Aí eu falei, peraí, cara. As pessoas vão me medir por isso? Essa é a medida? Eu falei, não, eu estou fora disso aí. Eu não vou ser mais um. Entendeu? Viver de igreja, sabe? Aí eu comecei a questionar algumas coisas que, peraí, não é o que eu quero. Mas tudo bem. Nesse momento, Paulo Barreto, meu irmão mais velho, já estava frequentando a Igreja do Reino em Senhor do Bonfim. E ele mandava a literatura para mim. Eu me lembro que eu comprei como seminarista, eu tinha desconto na livraria evangélica. Então, todo o dinheiro que meu pai mandava era para comprar livro. Eu comia pastelzinho, vitamina, Belo Horizonte tem as vitaminas, né? Vitamina, mas não comprava roupa, eu tinha um desconto, eu queria montar minha biblioteca. E na época, Belo Horizonte e São Paulo tinham as maiores bibliotecas evangélicas do Brasil. Então eu tinha que aproveitar. Eu cheguei no seminário, eu já pedi a lista dos melhores livros. Concordância, grego, hebraico, tudo. Aí eu, muita fome, eu me lembro, nunca esqueço, eu comprei um livro chamado Sermão do Monte, 500 páginas, falando do Sermão do Monte. Aí eu comecei a ler o livro. Segundo fulano de tal, segundo fulano de tal, segundo teólogo tal. Eu nunca li aquele livro todo. Aí Paulo me manda um livrozinho, uma literatura, de uma das bem-aventuranças, 5 páginas. Quando eu peguei aquela literatura, aquilo me preencheu, eu vi vida naquele negócio. Eu estudava no seminário debaixo de um pé de manga. Eu gosto muito de estudar ao ar livre, é bem baiano, né? Eu ia para o bar do pé de manga, botava um banco, ficava lendo ali a tarde inteira lendo a palavra. Lembra de Natanael, quando Jesus contou na época? Eu te vi debaixo da figueira, era eu, né? E lá no seminário, a avó, meu irmão casou com a filha do Deão. Deão é o conselheiro do seminário.
E ele tinha uma sogra que era grega, e ela falava grego. Então eu pedia para ela ler a Bíblia para mim, no grego, e traduzir. Ou seja, era o grego no original. Bem, aí aquela palavra viva começou a... Puxa, eu estou lendo um livro de 500 páginas e não tocou o meu coração. E li uma literatura de 5 páginas que me preencheu. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui passar as férias de julho, que era dependente de meu pai morava em Senhor do Bonfim, do lado da casa de Paulo. E Paulo já estava frequentando as igrejas do reino, né? Aí eu fui para lá, em julho, tá? Cheguei lá, aí você vai ver Deus na coisa. Estava saindo um ônibus de Senhor do Bonfim para Hebrom, tá? Meu irmão Marcelo Caçulo estudava em Viçosa e eu em Belo Horizonte. Aí eu encontrava meu irmão em Passos, porque não tinha ônibus direto para a Bahia. Então ele ia de Viçosa para Passos, eu ia de Belo Horizonte. De Passos a gente pegava um ônibus que ia lá, sei lá, para o Ceará e parava em Senhor do Bonfim, ok? Rapaz, eu chego em Senhor do Bonfim. E vocês faziam, então, na verdade, o percurso inverso para chegar em Senhor do Bonfim e depois para vir para o Hebrom. Exatamente. Escute, eu chego em Senhor do Bonfim, 24 horas de viagem. O ônibus chegou lá às 3 da madrugada. Quando eu solto do ônibus, Paulo e Fátima, que é a esposa dele, né, chegou para mim, ó, nem desarrume as malas, porque a gente está indo para Ribeirão Preto para um acampamento. E só tinha 2 vagas no ônibus. Uma do lado de Patrícia e outra lá no fundo. E aí eu fui do lado de Patrícia. Patrícia tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos. Eu já tinha 22, 23 anos. A diferença é 7 anos de idade. Eu tinha 22, ela tinha 15 anos de idade. Né? Eu super espiritual, seminarista, todo seco. E ela uma menina de 15 anos de idade. Eu viajei de Ribeirão Preto para Hebrom com Patrícia. Tá? 2 dias de viagem? 2 dias de viagem. Quando eu cheguei no Hebrom, cara, eu entrei na adoração, porque eu já conhecia um pouco o salmodiar e tal. Mas tudo bem, voltei para o seminário, né, o 2º semestre, e Paulo me mandando a literatura, as mensagens do reino. No final do ano eu volto para Salvador de férias, porque eu era dependente financeiramente do meu pai. Aí eu começo a frequentar a igreja de Bonfim, certo? Sempre voluntário. Aí eu estava estudando aquela mensagem, como sintonizar na sabedoria do Senhor. Porque eu pensei o seguinte, eu tenho 2 meses de férias, naquela época literaturas era muito rara, eu pedi todas as literaturas para Paulo, Igreja do Novo Testamento, você imagina, eu comi nas minhas férias. Aí eu estava estudando e praticando como sintonizar com a sabedoria do Senhor. Eu me lembro, sábado à tarde, eu orando, eu acordei como se tivesse uma voz interna, não volte para o seminário. Eu liguei para o seminário e pedi minhas roupas e fui morar em Senhor do Bonfim. E sempre prestativo. O que eu posso ajudar nessa igreja? A Eliúde falou, eu estou precisando de alguém para ser secretário aqui na secretaria. Como eu tinha datilografia, eu fazia matrícula, carnê dos alunos da Escola do Reino. Tá? E aí comecei a me envolver com os jovens da igreja. Então eu ministrava para os jovens, Patrícia com 15 anos, Jussara, os irmãos lá. E Patrícia, eu ali trabalhando na secretaria, 15 anos, eu com 22. Patrícia sempre ia para o colégio salesiano. E eu ficava, era minha melhor amiga, porque ela gostava de conversar, Patrícia tinha uma cabeça de querer sair de Bonfim, uma cabeça mais aberta e tal. Aí eu lá gostava da conversa, eu sempre gostei de gente, entendeu? Eu gostava muito da conversa dela. Mas nada, tá boa, como irmã em Cristo, nunca tive nenhum sentimento. Não despertes o amor, fala Cantares, até que ela o queira, certo? Aí um dia, um determinado dia, eu estava lá, ela vinha, ia para a escola de inglês, sentava ali, começava a bater papo sobre os jovens, as atividades, um pouco da palavra, aquela coisa toda. Aí ela começou a falar do futuro dela. Eu tenho interesse em ir para Salvador, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, papapá, papapá. Quando ela começou a falar, naquele momento, eu me vi casado com ela.
Aí eu dei uma risada. Como se essa é ela. Aí veio aquela alegria, né? Rapaz, quando eu olhei, ela até olhou para mim, né? Falou, o que foi, né? Ficou assim meio desconfiada. Que é isso? Rindo da minha cara, né? Uma jovem de 15 anos, né? Eu falei, não, foi uma coisa que passou aqui na minha cabeça e tal. Mas como eu tinha 7 anos de diferença, eu não ia manifestar esse sentimento para ela. Então eu guardei esse sentimento durante 5 anos. Nunca falei para ela. Certo? Aí eu servi a igreja de Bonfim, fui morar em São Luís, né? Aí fui encontrar a Patrícia. Quer que eu conte então quando eu fui namorar? Ou deixa para... Vamos deixar. Vamos lá. Vamos deixar. Eu queria, porque você entrou em um aspecto que agora eu acho que eu queria saber um pouco mais, que foi quando você conheceu essa palavra, você começou a se envolver com esse caminhar. E diante disso, seu primeiro contato foi o quê? Foi com o Adalto? Foi com... Não, foi com as literaturas, né? Com as que eu falei que literaturas. Paulo mandava quando eu estava no seminário. Sim. Mas aí você já, em Senhor do Bonfim, era o Adalto que estava à frente dessa igreja. Exatamente. E quando que você teve um contato com o Adiel? Com o Adiel. Bem, então eu sempre tive essa natureza de proativa. Sim. Então quando eu cheguei na igreja, lá, eu falei, pô, o que é que eu posso ajudar? Então a Eliude, que era a diretora, a esposa do Adalto, falou, Raido, eu estou precisando de um secretário. Então eu fazia, inclusive, as apostilas e mimeógrafo das professoras, fazia carnê, matrícula, fiquei ali. Aí a Celinha, que era minha irmã, foi enviada para o Japão, certo? Aquela visão do continente asiático do Adiel, né? E aí a Eliude falou, Raido, estou precisando de um professor que substitua a Célia. Eu estou presente. Aí eu fui dar aula no segundo ano para Maiana, Maiara, fui professor na escola do... E sempre, naquela época, eu tive muita unidade com o Adalto, muita unidade. Eu tive uma experiência com o Adalto única. Eu me lembro que eu estava ali frequentando como membro, já tinha um dom da palavra e tal. O Adalto começou a me dar, já ministrava para os jovens. Adalto viu meu potencial, o Adiel também já viu. E eles conversam, os nossos pais conversam sobre a gente, né? Então o Adalto começou a me dar a oportunidade de ministrar na palavra. Eu sempre tive com o Adalto uma unidade espiritual, algo extraordinário. Eu olhava no olhar de Adalto, eu sabia o que ele estava pensando. Eu chegava na igreja, eu sabia quem ia dar a palavra, ou era ele. Mas tinha os outros presbíteros, né? O Paulo, o Zeca, o Marcondes, depois o Adonias, era um presbitério lá. Eu servindo a igreja. Os problemas de igreja e tudo, mas eu nunca me relacionei com pessoas, família. Meu negócio sempre foi Cristo, a palavra, não estava preocupado. E uma coisa que é interessante, só te cortando, você foi se envolvido com diversas frentes dentro do que tinha ali, né? Acho que você se envolve até com a escola do reino, então né? Fui professor, tudo, com jovens. Os acampamentos, eu ministrava encontros de jovens, o pessoal de Salvador vinha, de Garanhuns. Antes ainda se tornar tudo, eu queria servir, eu queria ser útil, eu sempre fui proativo, nunca... precisa de alguém, eu ia, eu vou, levava os jovens para caminhar, lá nas fontes de água, fazia atividade, aquele monte de coisa. E Patrícia sempre era mais ativa e criativa, certo? Fátima de Paulo também juntava os jovens para fazer cerâmica, para vender bolo, para ganhar grana, para pagar acampamento. Era uma igreja muito ativa, tinha desfile, era uma igreja muito ativa. Mas eu colei no Adalto. Naquela época, Adalto começou a traduzir a palavra para o português. E o meu sonho, cara, é ir para a casa do Adalto. Mas aquela coisa, né, do ministério e tal. Aí Adalto viu essa fome minha. Adalto fazia uma reunião da semana com os presbíteros só para ler a palavra. Só com os presbíteros, Marcondes, Adalto, os ministérios. Né? Adalto me convida. Essa reunião você pode participar. Meu amigo, era tudo que eu queria na vida. Adalto lia no inglês e traduzia para o português. Eu ali, aos pés do... Eu acho que ele não era apóstolo ainda na época, não sei se Adalto não era apóstolo. Eu estava ali, cara, nos pés do cara, né? E Adiel vinha da equipe apostólica, eu sempre tive muita unidade com Adiel. Então, mas ali Adalto, né? E aí Adalto tinha literaturas que a gente não tinha, na época não tinha muita opção, né? Adalto, me presta essa, me presta aquela, e só comendo. Todos os fundamentos e todas as palavras, né?
Na época ninguém tinha cópia, inclusive, né? Quem tinha, tinha, quem não tinha, não tinha, né? Bem, aí Adalto, Adiel, os acampamentos, acho que eles conversavam, né? Ó, o Rai tem um dom da palavra, tem um ministério e tal, vamos investir nele e tal. Aí teve um acampamento, imagine, 1 ano, cara. Eu fiquei na igreja, cresci rápido, né? Já estava dando a palavra ali, sem ministério, sem nada. Eu queria ajudar, tá? Pelo plano ministério. Eu queria servir o corpo de Cristo. Servir a Cristo. O fato é que o Adiel era um profeta vidente, né? E no acampamento veio o irmão Ray Williams, né? V. Thomas. E o Ray falava Ray, porque ele era o Raymond e eu era o Ray, né? E aí eu guardei minhas ministrações. Os caras, eles tinham um treinamento, né? O tipo de ministração deles, eles ministravam sobre quem você era no espírito, cara. Então os caras me deram umas palavras. Eu tenho uma palavra que o irmão Ray, eu tenho tudo gravado, até hoje eu tenho gravado, na voz original, tudo no computador. Eu tirei de fita cassete, tenho no computador. O irmão Ray, um dia, o Adiel chamou, vamos chamar aqui o irmão Ray, vamos abençoar o irmão Ray. Ray, abençoa o Ray. Aí o irmão Ray me abençoou com uma palavra e ele falou assim: ó, você tem uma qualidade no espírito que é muito peculiar. Você é uma pessoa que ministra calado. A sua presença é suficiente. Então, se você não tiver o que falar, não se preocupe. Apenas sirva. E aí você vê, era bem minha natureza, cara. Eu queria servir. E minha presença sempre mudava os ambientes. Eu não sabia, não tinha consciência disso. Aí, passando, eu tinha um irmão em Salvador que trabalhava numa empresa de materiais, tratores agrícolas. Ia ser enviado, era presbítero em Salvador, mas novo na fé, Sérgio e a esposa Vera. Eles iam morar em São Luís, foram abrir uma filial. Aí o Adiel teve uma visão. Eu tive uma visão de um fogo, de um avivamento, do evangelismo do reino, começando em São Luís e entrando para o norte. Nós vamos te enviar para São Luís do Maranhão, tá? Eu tenho gravado essa palavra. Eu vou te enviar para São Luís, para o comissionamento da equipe apostólica. Daqui a 1 ano, eu vou voltar lá para estabelecer uma igreja. Eu tinha 23 anos de idade, não era presbítero, não era nada. Não tinha ninguém lá conhecido ou já tinha alguém conhecido? Tinha ninguém, só tinha meu irmão. Aí você vai ajudar seu irmão, porque eu tinha mais conhecimento da palavra, até para ajudar ele, alguma coisa assim, né? Essa foi a palavra. Vai estar com seu irmão, ajude seu irmão, mas Deus vai levantar uma igreja do reino em São Luís do Maranhão. Aí eu fui enviado pela equipe apostólica 1 ano e meio, em julho. Em janeiro, fevereiro, início do ano, para São Luís. Lá eu conheci a Suelma, o Eli, o pessoal. Em outubro, o Adiel foi lá estabelecer uma igreja. Aí eu fui enviado para Salvador e fui estabelecido presbítero. A igreja de Salvador estava passando por alguns problemas. Eu já senti que meu tempo em São Luís havia acabado, até por causa da palavra. O Adiel falou muito claro: daqui a 1 ano eu vou estabelecer uma igreja, de lá nós vamos te enviar para outro lugar. Então Salvador estava precisando de um ministério, porque teve uma divisão da igreja e tal. Então o Adiel foi lá para São Luís do Maranhão, fez uma festa do tabernáculo, aí me chamou no canto e falou: Rai, tá pronto para sair daqui? A queima-roupa. Eu disse: estou pronto, devo mandar jovem, né? Você vai para Salvador, só que nós temos que te comissionar como presbítero, para ir na autoridade de um presbítero da equipe apostólica. São Luís, né? Sair de São Luís para Salvador. Agora para Salvador. Para ajudar a igreja já como presbítero. Então lá em São Luís, aí ele falou: nós vamos estabelecer você presbítero na igreja de Salvador, né? Estabelecendo sua autoridade local na igreja de Salvador. Eu tinha 23 anos de idade. Aí eu fui a queima-roupa. Cheguei na igreja de Salvador, já conheci os irmãos de acampamento, tá? Aí o Adiel, o Adalto, o Benedito, não sei quem estava lá, talvez Zé Rosa, os ministérios fundamentais da época. Só aí, nós estamos aqui com o Rai, o outro presbitério saiu, né? Uma igreja que conhecia muita palavra, uma igreja muito firme, né? E eles falaram: vamos estabelecer o Rai vai ser o presbítero aqui. E aí foi aí que Patrícia foi estudar em Salvador e virou a minha ovelha em Salvador. Aí que eu comecei a revelar a ela que eu gostava dela. E aí, Rai, quando que você começou a ter isso que você faz muito hoje
não só hoje, né? Hoje está mais digital, mas começar a escrever, a gravar. Então, assim, você começou a ministrar, pelo que você falou, já ministrava até antes, né? De ser estabelecido como Ministério de Autoridade. Mas quando você começa a fazer isso, porque assim, nós fomos ensinados mesmo dessa importância dentro desse local que nós crescemos, né, de estar guardando as palavras, mas quando que veio até esse desejo? Porque eu acho que você gosta, né, de escrever, por exemplo. Como que foi isso? Bem, então eu tenho esse DNA do meu pai aí, né? Que era um escritor, meu pai era um escritor e tal, tal. Quando eu fui para São Luís do Maranhão, eu já tinha uma maquininha de datilografia, pequenininha. A maquininha de datilografia. E lá tudo que eu sempre tive um hábito na escola, de tudo que eu estudava, eu fazia resumo. Certo? Até para a questão de memorização, de arrumar o conteúdo. Eu sempre tive esse hábito de fazer resumo. Tá? Desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Né? Por exemplo, eu estudava, fazia o resumo, quando eu chegava no dia da prova, enquanto estava todo mundo preocupado, eu ia para o cantinho, lia meu resumo, refrescava e ia fazer a prova. Fazia a prova na boa. Eu sempre tive o hábito de fazer resumo. Tá? Então, tudo que eu estudava, da Bíblia já, eu fazia resumo, na época em papel. Então, eu tinha um caderno de resumo, de palavra, umas eu ministrava, outras eu compartilhava e tal. Aí depois eu comprei uma máquina de datilografia. Eu tenho um estudo, por exemplo, da máquina de datilografia só sobre o tabernáculo. Eu tinha 23 anos, o tabernáculo, a revelação, a experiência do pátio, o santo lugar, aquelas coisas todas. Né? Então, eu sempre tive o hábito de tudo que eu vou estudar ou ministrar, eu escrever para mim e, se preciso, compartilhar. Então, assim, desde os 22, 23, na palavra, né, sempre foi aí, entendeu? Então, eu acabei virando essa coisa de mestre, de ensinar. Tem alguma coisa que te inspira? Você acha que existem técnicas para isso? É muito o Espírito Santo que conduz? Como que é? Bom, na realidade existe um dom, entendeu? É algo de Deus, né? O que é que significa isso na prática, né? Eu acho surpreendente como os recursos chegam até mim. Por exemplo, hoje é mais fácil. Então eu estou estudando ali sobre o tabernáculo de Moisés. Tá? Aí uma irmã chega, eu vou dar esse presente para você. Era um livro sobre o tabernáculo de Moisés. Hoje eu estou na internet, o irmão manda, eu estava vendo esse vídeo, lembrei de você. Entendeu? Eu ia na livraria, de repente batia num livro. Então, eu estava não sei o que, a Adalto me dava, você conhece essa mensagem? Sabe essas coisas? Né? Ou então o irmão falava, eu estava estudando sobre isso, é o que eu estava estudando. Aí eu falo, então me dê para mim que eu vou estudar, vamos complementar, vamos desenvolver o assunto. Então, é um dom, entendeu? Os ensinamentos, as revelações chegam, entendeu? Aí tem um pouco da habilidade, a Bíblia fala, quem ensina, esmere-se no fazer, aí vem a dedicação. Então, eu tenho uma disciplina, sempre tive disciplina de pesquisa, né? A paciência de esboçar, de resumir, de escrever, uma capacidade que é um dom também, né? Eu me surpreendo, às vezes, quando eu ouço o que eu falo. Porque muitas das ministrações que eu ministro, hoje no YouTube e tal, eu sempre ouço para corrigir erros, né? De sotaque, ou besteira que se fala, coisa errada, ou troca versículo, qualquer coisa dela, para me corrigir, me aprimorar, né? No ensinamento, na oratória, esse tipo de coisa, né? Então existe essa questão do resumo, da didática, entendeu? Eu, por exemplo, você vê, quando eu estudava português, eu não era muito bom de gramática, porque era decorar, mas eu era excelente em interpretação de textos, entendeu? Então a professora, eu me lembro que tinha um professor de história, quando ele contava as histórias e tal, eu tinha uma capacidade de síntese, eu sempre tive, natural, uma capacidade de síntese impressionante. Meu pai fazia grupos de meditação. Meu pai tinha uns discípulos que faziam meditação. Eu, com 17 anos, ficava com um grupo de gente de 24, 25, 26, 30 anos. Porque eu ajudava meu pai. Meu pai, pai, fica aqui, porque depois pode fazer um resumo, pode fazer... Eu ficava ali, ó.
17 anos, 15 anos. Aí eu falava uma coisa, aí eu levantava a mão. Né? Vou te explicar, vou te mostrar um fato, você vê o que é dom. Tá? Eu levantava a mão e disse, gente, o que vocês estão falando aí é isso. Aí os caras de 25, 26, 27 falam, pô, o menino conseguiu resumir toda a nossa conversa. Entendeu? Sim. Eu me lembro, quando eu estudava a Bíblia, meu pai foi fazer um teste, né? Meu pai era pesquisador. Será que isso aí é da emoção, é da alma, sabe? Um dia meu pai estava estudando o livro de Romanos, como eu falei, cortava versículo e fazia. Meu pai não estudava a Bíblia, meu pai meditava na Bíblia. Então ele meditava num tema. Imagine que meu pai me ensinou a meditar. Existe uma técnica de meditação. A meditação, ele diz que é como se fosse uma seta, uma lança. Você tem vários assuntos e você vai afunilando até achar o cerne que vai penetrar em algo maior, que é a sabedoria e a revelação. Essa é a técnica. Não é assim? Você lê vários versículos da Bíblia na concordância, não é isso? Aqueles versículos vai juntando os principais você vai tirando o sumo e tira a revelação. É isso aí que se faz. Aí meu pai, cara, estava estudando lá um texto de Romanos, não lembro qual é, ele não entendia o texto de Romanos. Aí eu estava estudando no meu quarto, em Ribeirão Preto ainda, 18 anos de idade, recém-convertido. Meu pai falou, vem cá no meu quarto. Senta aqui, ele tinha no quarto dele, tinha um sofá, senta aí no sofá. Eu estou lendo esse texto aqui do apóstolo Paulo, tá, não me lembro qual é o texto, mas mas não estou entendendo. Eu falei, meu pai, o que Paulo está falando é isso. Aí meu pai falou, tá bom, filho, obrigado. Depois ele me falou, como é que meu pai, há 30 anos, de igreja católica, líder, de cortar a Bíblia e meditar em Bíblia, o meu menino, com 4 meses de convertido, e me explica, meu pai falou, existe algo que eu não conheço. É prova, ele era um homem cientista. Depois que ele me falou, naquele dia que eu vi você, eu estava te provando se sua experiência com Deus era... Ele era cientista, ele trabalhava com provas, evidências, não tem conversa. Eu fui ver, quando você falou, como é que pode? Eu sou um líder da Igreja Católica, amigo do arcebispo do Brasil, entendeu? Católico também só leu mais novo. E um menino de 4 meses de convertido, você entendeu? Sim. Que é um dom. Então, às vezes, eu enxergo coisas que ninguém enxerga. É que nem você, como músico, como... Então, é sobrenatural, embora existam as técnicas de resumo, meditação, aprofundamento, e vem a revelação. Então, aí entra um ministério seu como um mestre na palavra, e vem esse ministério apostólico. Diante disso, eu queria te fazer algumas perguntas sobre a própria palavra, né? Então, para um ministério de mestre, Rai, as pessoas relacionam muito o ministério de mestre com a questão da sabedoria. E o que para você seria um mestre na palavra? O que é um ministério de mestre no corpo de Cristo como um todo? O ministério de mestre é aquele que desvenda os mistérios e explica de uma forma simples e prática. Eu sou uma pessoa muito prática. A Bíblia, para mim, tem que ser vivida, entendida e praticada. Então, é mais do que ensinar. Né? É colocar na mente e no coração da pessoa como ele andar naquilo. Ou levar a pessoa a ter uma experiência. Isso que é o verdadeiro mestre, é pegar na mão e te conduzir. Então, é um dom, como um professor, é um dom mesmo. É isso que eu falei, é buscar o dom. Não é mérito, né? Entendeu? Eu mesmo, aquela coisa, tem Moisés, às vezes o seu rosto brilha, você nem percebe. Entendeu? Eu vejo pelos frutos, né? E me realizo em ver as transformações. E a gente tem aprendido aquela questão dos 5 ministérios fundamentais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Né? Que o mestre é que abre os ouvidos das pessoas, né?
Então, como eu falei assim, desde adolescente, mesmo antes de convertido, eu enxergava as coisas de uma forma simples, óbvia. Para mim as coisas eram óbvias, entendeu? Os pensamentos, as coisas eram óbvias, era simples, entendeu? É como qualquer outro dom, qualquer outra pessoa é assim, né? Então, o mestre é isso mesmo, né? É aquele que não só ensina, mas desvenda, né? E capacita para as pessoas andarem. Para mim, todo ensinamento tem que ter uma prática e uma capacidade de levar as pessoas para seja o mais místico possível, tá? Ou prático, conselheiro, modo de agir, modo de ser e tal. Então, para mim, o ministério de mestre é esse, aquele que desvenda os mistérios do reino. E é um dom. Sempre que vê, Rafa, é impressionante, né? Muitas pessoas, ministério, o Adiel, o Ray, o William, tudo. As pessoas vêm me abençoar e falam, te abençoo com sabedoria, te abençoo com sabedoria, te abençoo com sabedoria. Eu não sei onde é que cabe tanta sabedoria nesse tabu, 1,62 m. É impressionante. Eu falei, que negócio, sabedoria. E Benedito, ele distinguiu, para mim foi fantástico. Qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? Benedito tem um ensinamento que ele fala sobre isso, que para mim abriu a minha mente. Ele fala, conhecimento é algo teórico. A sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento. Entendeu? Então Salomão tinha sabedoria, né? E ele pediu a Deus a sabedoria, que quem ensinou foi o pai. Se você ler Provérbios capítulo 4, né, ali tem um conselho de um pai para um filho. É Davi ensinando a Salomão. Provérbios 4 começa assim: quando eu era tenro, no colo da minha mãe, meu pai dizia, né, busca a sabedoria, ama a sabedoria, estima a sabedoria. Aí depois ele diz benefícios que a sabedoria vai fazer na tua vida. Ele fala, porque a sabedoria vai te guardar, vai te proteger, vai te honrar. Porque a sabedoria protege a gente de uma tentação, de um problema, né, na sociedade. Então você tem na sabedoria, dá um discernimento. Então quando Deus chega para Salomão, fala, Salomão, o que é que você quer? E eu te darei. Ele pediu o que o pai ensinou. Então, quando você lê o texto de Salomão, acha que foi um insight de Salomão. Não foi insight. Quando ele era tenro, o pai dele falava, honre a sabedoria, adquire, use todos os seus bens para adquirir a sabedoria. E isso envolve o natural. Eu falo para os jovens, use todo o seu recurso para estudar, para se formar, para se qualificar em todas as áreas. Certo? Então, Davi falou para Salomão, adquire, ele fala, a sabedoria, compre a sabedoria, o curso, o conhecimento. Por isso que eu tive essa coisa de estar com as pessoas. Só estar. Eu me lembro, voltando ainda, quando o meu marketing ficava fazendo as bagunças dele, as piadas, com aqueles jovens, Paulo tinha 24 anos, 25 anos, eu era menino, com 7, 8 anos. Eu queria estar no meio dos adultos. Tanto que quando eles iam contar aquelas piadas pesadas, sai daqui que era de criança. Aí eu ia por trás do muro e ficava escondido ouvindo as piadas de papagaio, aquelas piadas pesadas, né? Então eu sempre quis aprender, cara, com pessoas. Por isso que eu amo conversar, eu amo as pessoas, porque para mim é riqueza, certo? Então o ministério de mestre está associado à sabedoria. Porque o que é a sabedoria, segundo Benedito? A sabedoria é uma habilidade de você transformar o conhecimento em algo vivenciável para as pessoas. Seria um facilitador. Facilitador. Hoje fala muito isso, é um facilitador. E qual que é esse equilíbrio entre ser um facilitador e ao mesmo tempo você ter também esse dom de desvendar mistérios, coisas mais místicas, mais profundas da palavra, que aí quando você vai trazer para as pessoas, você precisa facilitar esse entendimento. É um processo de metabolização, né, cara? Você trazer algo, como eu falei, místico, né, um mistério, mistério místico, né, uma verdade que às vezes é espiritual, porque o mundo é um só, o mundo espiritual e natural é um só, né?
é o Deus que nós vivemos, nos movemos e nele existimos. Então eu não faço muita distinção na realidade a Bíblia não tem um nome sobrenatural, não existe um nome sobrenatural na Bíblia. Existe o celestial e o coisa. Bem, então o celestial é como Salomão, ele extraiu sabedoria da onde? Da planta, da formiga, entendeu? Porque tudo que você pode conhecer de Deus, seu eterno poder, sua sabedoria, está na natureza. Então, tudo está mesclado. Por isso que eu digo, qualquer conhecimento que você tiver natural, tudo, vai ajudar no espiritual. E às vezes é um dom. Existe, Rafa, uma coisa impressionante. Quando você começa a ler a Bíblia, né, aquilo que a palavra viva ensina para a gente, você começa a ler, você começa a absorver o espírito daqueles profetas, a mente de Paulo, a mente de coisa. Você entendeu? Então, eu, por exemplo, hoje mais, né, mais hoje, quando eu começo a ler a Bíblia, cara, eu começo a sentir o que Paulo, o que Pedro, o que Moisés, o que, sabe? João, o Antigo Testamento, tudo, né? Rapaz, hoje, agora existe hoje técnicas. Hoje em dia, por exemplo, já faz uns 7 anos, eu vou até compartilhar aqui no final de semana aqui em Araraquara, estudando um pouco do hebraico, né, principalmente o hebraico. O hebraico é uma cultura, é uma língua muito métrica, né? Na realidade, o hebraico era a língua que Deus ensinou a Adão. Começa por aí. Por isso que os judeus dizem que o hebraico é uma língua sagrada. Ela é a mãe de todos os idiomas, né? Então, todas as palavras que Deus ensinou, Jesus ensinou a Adão e Adão usou, a palavra é um espírito, né? O nome que ele dava aos animais, às pessoas, né? Então, a própria palavra já tem um espírito por trás, certo? E faz algum tempo, por intuição, eu fui percebendo, por ser muito minucioso, fazer resumo, muito sistemático, eu comecei a perceber que toda a Bíblia, todo o livro da Bíblia, ele tem uma métrica. Por quê? Porque todo o ensinamento da Bíblia era oral. Então a pessoa tinha que falar uma vez e você tinha que memorizar. Então a capacidade de memorização daquele pessoal não é a nossa. Que hoje você entra na internet, você tem 1000 informações e... Então eles tinham uma capacidade de concentração, de ouvir, de reter, muito maior do que a gente. Óbvio, né? Pela própria conjuntura. Mas o judeu, o hebreu, a língua hebraica, tem técnicas de escrita. Várias técnicas. Intuitivamente, quando eu li a Bíblia, eu já percebi algumas, não tinha a técnica. E faz uns 7 anos que eu comecei a descobrir essas técnicas, estudando o hebraico. E como eu te falei, as coisas chegam até mim. É impressionante. É impressionante. E como eu tenho essa capacidade de pegar, guardar e registrar, eu vou montando verdadeiros estudos, entendeu, Rafa? Então, hoje em dia, se você lê a Bíblia com essa técnica de composição hebraica, que reflete no Novo Testamento, porque a maioria dos escritores tem a cultura hebraica, hoje você tem uma visão da Bíblia. Eu falo da exegese. A exegese é a interpretação de texto, né? E a hermenêutica é a interpretação. A exegese, a Bíblia. Então, hoje eu enxergo coisas que eu nunca enxergava antes. E isso, né, pessoalmente, como ministério, para mim, eu entrei no nível de compreensão. Eu falo, hoje eu entendo a Bíblia. Entendeu? A Bíblia, estou falando de Bíblia. Sim. A compreensão que eu tenho da Bíblia, hoje quando eu leio um texto, eu já... Sabe um cara que é pintor, que é um médico, um psicólogo, ele olha para você, ele já dá o diagnóstico. Isso vem pela maturidade. Então, na hora que você conhece essas técnicas, hoje eu leio um livro da Bíblia, eu já sei o ritmo, é impressionante. E eu tenho, daqui para frente, inclusive, eu vou querer compartilhar com o corpo, com os ministérios, estas técnicas. Eu escrevi 12 técnicas, então eu quero começar a compartilhar essas técnicas, principalmente com os ministérios, porque o conhecimento das Escrituras vai entrar no exponencial, cara. E isso eu tenho vivido esses últimos, acho que 7 anos. Por isso que eu tenho um canal do YouTube, eu compartilho muita coisa, né? E tem a distância física que ajuda. Agora, Rai, eu
Eu quero entrar em alguns aspectos da palavra, eu não sei se vai conseguir entrar em todos que eu trouxe aqui, mas dentro disso, tem a ver até com o que você estava falando. Hoje em dia, você acredita que as pessoas, elas precisam ser alimentadas, você falou aí sobre o seu ministério de mestre, colocando a colher na boca delas, os ministérios, as pessoas colocando a colher na boca delas, ou é o tempo de buscar um alimento elas buscarem alimento na plantação, elas buscarem alimento nessa fonte que você está falando, que são as escrituras? Como que deve ser o estímulo? A gente sabe que existe, né, os novos na fé e aqueles que são maduros, mas o estímulo quanto a isso, como que você acredita que deve ser hoje? A gente sempre vai ter as crianças, né? Sim. Então, criança tem que ser cuidada. Ela não tem a capacidade de buscar o alimento, né? E é o discipulado. Você tem que ter um discipulado, né? Você nunca vai deixar de ter. Mas o que eu chamo de discipulado hoje, o que eu entendo, é um discipulado básico, né? Formação básica, né? Mas o plano de Deus, aliás, o propósito original de Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, você lá em Êxodo, ele fala assim: eu os tirei para mim. Então Deus sempre quis um relacionamento com ele. O reino, a igreja, é uma consequência da expansão do que Deus tem para a terra. Mas tudo no cristianismo tem sua origem na fonte. Aliás, a palavra hebraica para Abba é fonte, origem. Então, Deus não tirou o povo para Canaã, embora fosse levar para Canaã como objetivo. Então fala lá em Êxodo, lembra-te quando eu te tirei do Egito e os trouxe para mim. Ele queria um relacionamento, como quis no Éden, como foi, sempre foi isso, ok? E mais adiante, ele fala o seguinte: eu farei de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Tá? E lá em Hebreus, né, ele fala assim, né? Ninguém mais dirá ao teu irmão: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Tá? Então, cristianismo, fundamentalmente, é um relacionamento com o Pai. E isso não tem nada a ver com tempo de conversão. Jesus já ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e desenvolve o seu relacionamento com o Pai. A maior fonte de crescimento e desenvolvimento espiritual é a comunhão com o Pai, certo? E, consequentemente, com as Escrituras. Tá? Eu ensino o seguinte, Rafa: Jesus deixou 3 coisas palpáveis para a gente. Ele falou: eu vou preparar-vos lugar e voltarei, não vos deixarei órfãos. Então Jesus deixou 3 coisas para nós palpáveis, nada místico. Ele deixou a palavra, daí a palavra, ele deixou o Espírito e deixou a igreja. Então esses 3 elementos são suficientes, a igreja, o Espírito e a palavra, para produzir crescimento em qualquer cristão. Nós precisamos da eclésia, da ministração, né? Quando ele fala do deixar de congregar, a comunhão, ensinamentos, mistérios, nossos pais, isso tudo é importante para o nosso crescimento. Então aí entra mais uma questão dentro disso. Você acabou de falar sobre também os nossos pais, né? Em Efésios 4 existe, fala sobre os ministérios apostólicos e existe uma condicional de tempo ali, né? Até que. Então, no aperfeiçoamento do corpo, ainda serão necessários ministérios apostólicos? O tempo, e aí eu já complemento, o tempo do aperfeiçoamento já chegou? Bem, lá em Efésios fala assim, muita gente lê o texto fora do contexto, né? Primeiramente ele fala da unidade, Efésios capítulo 4. Tá? Depois que ele fala da unidade, de batalhar diligentemente para preservar a unidade no Espírito, houve até uma palavra em hebreu agora que eu complementei aquilo ali. Aí depois ele fala, Cristo levou cativo o cativeiro, quer dizer, tudo aquilo que era um impedimento, o pecado, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, certo?
Aí ele fala, estabeleceu primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Na década de 80, não, na década de 90, eu ministrei uma palavra pesquisando no grego. Porque na nossa tradução fala que Deus estabeleceu os ministérios fundamentais para aperfeiçoar os santos. Isso é lição dada. Está gravada. No grego não é aperfeiçoar. No grego é equipar. Eu não posso aperfeiçoar meu filho. Eu não posso aperfeiçoar uma planta. A equipe apostólica não pode aperfeiçoar o corpo de Cristo. Diretamente. Tá? Então, o que é que está escrito? A lição dada, está ministrada lá. Eu ministrei 2 palavras sobre ordem divina. Uma delas é ordem divina e maturidade. O negócio. Então, no grego está escrito o seguinte, aí entenda o texto. Deus estabeleceu os ministérios fundamentais para equipar os santos. Para que os santos desenvolvam o seu ministério e com a justa cooperação de toda a parte, cresçamos o nosso crescimento. Ou seja, a maturidade não vai ser relacionada à equipe apostólica. Então, pega meu filho, o que é equipar? Né? Eu vejo o dom do meu filho. Meu filho, eu percebo que ele tem uma habilidade para a música. Eu posso transformar meu filho no músico? Não posso. O que é que eu posso fazer para que o potencial, o dom do meu filho, seja desenvolvido de dentro para fora? Porque um planta, outro rega, quem é que dá o crescimento? É o mistério o crescimento. Como é que uma semente se transforma numa jaqueira? Só Deus. É algo espiritual, algo de Deus, é de dentro para fora. Então, o que é que eu posso fazer na vida do meu filho? É dar um instrumento musical, é impartir, é orar por ele, matricular ele numa escola, isso chama equipar. O crescimento, o amadurecimento vai da semente, cada espécie conforme a sua semente, cada dom. Então, eu não posso aperfeiçoar o meu filho. O que eu posso é criar as condições, equipar, para que cada membro do corpo de Cristo desenvolva o seu ministério e com a justa cooperação de todo mundo, cresçamos em Cristo Jesus. Então, os ministérios foram estabelecidos só para isso. Orientar, impartir, ensinar e acabou. Certo? E todos têm que assumir o seu ministério e o corpo de Cristo vai crescer. Certo? Então, no plano de Deus, os pais têm uma função limitada. Limitada e provisória. Ok? Espiritualmente é a mesma coisa. Só dizer uma coisa para você que seja até novidade para algumas pessoas. Não era o plano perfeito de Deus ter o sacerdócio levítico. Não era. Não era o plano de Deus. Eu falei para vocês, eu os tirei para mim e farei de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Que todos fossem sacerdotes, todos me conhecessem. Certo? Só que eles terceirizaram a responsabilidade. Moisés, sobe lá. O que Deus falar, a gente ouve. Aí Deus falou, então tá bom. Criou a dependência, a terceirização. Certo? Aí Deus pegou das 12 tribos, através de uma tribo eu vou estabelecer o sacerdócio, toda aquela ajuda para ter um culto, né? Para você chegar à presença de Deus. É que a gente faz na reunião. Tem que ter um músico, tem que ter para eu chegar a Deus. E Deus não vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Deus vai restaurar a simplicidade do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés era limitado. O coração de Deus é a intimidade de Davi. Todos me conhecerão. Mas, infelizmente, o nosso nível de cristianismo quer babar. Se os caras não forem ensinados, vamos ter pais, certo? Conselheiros que vão nos alimentar, os primeiros passos, etc, 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 e nós vamos conhecer o Pai de todos os pais,
e vamos desenvolver o ministério. É claro que vai sempre existir o ministério do corpo. Eu vou aprender com você, eu vou aprender com você. Então, o ministério levítico não era a perfeita vontade de Deus. E os ministérios de Efésios, eles não são diretamente responsáveis pelo aperfeiçoamento. Quem dá o aperfeiçoamento, o crescimento, é Deus. O que nós podemos fazer, nós somos limitados. É equipar, é trazer a impartição, a orientação, o ensino, sim, para que o corpo cresça. E se todo o corpo não funcionar, a gente vai patinar 40 anos no deserto. Aí vai precisar de babá, vai precisar a vida inteira de babazinha, de intermediário, de Moisés. Então, eu acho, desse tempo de parousia, desse tempo de reino que a gente está chegando, reino é família, tá? Não é tanto mais igreja, ali era ministério para a igreja. Tem um ensinamento que eu quero desenvolver. Eu estou começando a estudar. E é uma dica aqui para você, para quem estiver ouvindo. Jesus ensinou em 2 ambientes, Rafa. Certo? Se você estudar os evangelhos, havia 2 ambientes que Jesus ensinou. Jesus ensinou no campo, nas praças e etc. E Jesus ensinou no cenáculo. Certo? Tudo que Jesus ensinou para as multidões era a respeito do reino. Tudo que Jesus ensinou no cenáculo era para a era da igreja. Por isso que ele fala, a que farei os mistérios do reino dos céus? Como eu ensinarei os mistérios? Ele falava os mistérios do reino lá fora. E no cenáculo, ele falava para a formação da igreja, que era importante no plano de Deus. A igreja é uma arca. Ela é um instrumento, ela não é um fim em si mesmo. Né? A terra prometida, o reino é o objetivo. Então, eu como criança, eu preciso de uma babá, de um pastorzinho, de uma escola do reino. A igreja é o núcleo. Eu preciso passar dessa fase, aonde eu deixo ser um membro de uma igreja para ser um cidadão do reino de Deus. E toda a igreja, Rafael, e todo o mover de Deus precisa passar por estas fases. Pode se aplicar ao indivíduo, a uma igreja local ou um mover. Como mover, eu acho que nós estamos no período de transição, certo? Mais dentro do reino, menos dentro de igreja. Isso você já sabe desde a década de 80, nós estamos 40 anos atrasados. Pena que a gente não ouviu, tá? É mais reino e menos igreja. É igreja, lembra? Igreja para o reino. Então essa transição, nós não entendemos ela ainda. Não há maturidade. Eu acho que nós, de uma forma geral, não entendemos o tempo, a mensagem e coisa. Como pastores, como pais, eu acho que a gente ficou, né? Porque essa palavra já veio há 40 anos atrás, essa revelação. É claro que tem um tempo para assimilação. Então eu acho que nós estamos, eu sei, né? E abro a Bíblia e mostro que nós estamos avançando. E se nós não avançarmos, Deus levanta pedra para fazer a vontade dele. Eu quero estar lá. Espero que vocês que estão ouvindo queiram entrar lá Josué e Caleb. É engraçado, né? Porque você já falou algumas coisas, mas o próximo tema todo era sobre o reino. É. Mas eu acho que nós vamos deixar isso para quem sabe um novo episódio do podcast, porque eu acho que tem muita coisa para ser falado sobre isso. O tópico foi legal. E assim, uma das coisas que até é relacionada a isso que eu também gostaria muito de conversar com você, e fica essa promessa mesmo, a gente, ou de uma live, ou de um segundo momento, a gente falar sobre, inclusive, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um tema que eu já vi que você tem falado recentemente, e ele tem muito a ver também com os dias do reino, né? Exato. Mas então, a gente vai entrar agora para dar até uma descontraída. Eu não sei se você sabe que nós temos esse quadro aqui,
Geralmente ele é surpresa, mas como nós já tivemos outros episódios, talvez você já tenha visto alguma coisa. Nós temos aqui um quadro mais descontraído no NB Podcast, que se chama Bate Pronto. E nesse quadro, aí é sem delongas. Você vai ter que responder rápido e curto. Vai ter que ser bem breve, tá? Então eu vou lançar palavras e o que vier na sua mente, você responde sobre isso, tá? Mete bala. Beleza? Então vamos lá. Começando agora então o quadro Bate Pronto no NB Podcast. Solta a vinheta, Silas. Bom, vamos lá. Saudade. Infância. Amor. Patrícia. Fé. Necessidade. Evangelho. Graça. Graça. E graça. Cristo. Ele era cheio de graça e de verdade. Cristo é a expressão encarnada de graça. Bíblia. Sobrevivência. Palavra viva. Desvendamento do reino. Pati. Amiga. Caris, Thomas e Noas. Se quiser pode separar os três. Caris é o nome dela, é graça. Né? Thomas é amigo. E Noah é descontração. São presentes de Deus? Os três são mais do que presente. É dádiva, porção tripla. Raimundo pai. Pai? Raimundo pai. Não você, o seu pai. Meu pai é modelo. Adiel. É uma referência. Benedito. Pai. Coração de pai do Dito é... que eu convivi muito com o Dito, entendeu? E... Bem, deixa eu falar, né? Desculpa, mas... Adalto. Adalto é outro pai, né? Adalto, quando o Adalto morreu, foi levado pelo Senhor, eu chorei muito também. Eu chorei por 3 pessoas nessa vida. O meu pai natural, o Adalto e o Benedito. Eu não chorei muito pelo Adiel, porque foi uma morte mais... Entendeu? Quando o Dito morreu, o Adalto, eu senti muito a falta dos meus pais. Né? Reino. Reino é justiça, paz e alegria. É o que a gente mais deseja. Corpo de Cristo. É uma arca, né? É uma proteção. Equipe apostólica. É uma equipe. É uma equipe, né? São conselheiros. Espírito Santo. Ele é um bom amigo, ele. Tá sempre com a gente. Jesus Cristo. Ele é o fera, ele é o cara. Ele é o gente boa, Cristo é tudo, né, cara? É o caminho, é a verdade, é a expressão é o modelo também, né? Ele é o cara. Deus Pai. Hã? E Deus Pai. Deus Pai parece que ele é misterioso.
mas ele é mais real do que a gente imagina. Você tem nessa vida toda aí algum sonho que você ainda tem para realizar? Sonho pessoal não, né? Na verdade eu tenho uma responsabilidade, né? É como pai, né? Cumprir minha missão de levar eles até ser independentes, como marido. E eu não tenho um sonho, eu tenho palavras na minha vida, não são muitas, a maioria já se cumpriu, mas existe pelo menos 2 palavras que é sobre a minha vida que ainda não se cumpriu na sua plenitude. E eu me preparo para isso, porque você tem que estar equipado para isso, né? Eu me esmero para isso. E creio que Deus vai abrir o momento para que essa palavra... Então, o meu sonho é cumprir a vocação que Deus me deu. E Rai, agora para a gente encerrar, eu tenho algumas perguntas finais que é... Chegou o tempo das obras maiores? Que momento estamos vivendo como corpo de Cristo nesta terra? As pessoas não entendem muito o que é obras maiores, né? Se você ler o texto, lá, a gente lê sempre a primeira parte do versículo. Jesus fala assim: e obras maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, as obras maiores são uma consequência de toda a autoridade nos céus e na terra que Cristo recebeu. Então, porque ele voltou para o Pai, hoje ele tem toda a autoridade. Tá? Então, fará obras maiores, porque agora ele está como toda a autoridade nos céus e na terra, enquanto o homem ele era limitado. Então, vocês farão obras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, estando lá no Pai, ele pode ter muito mais eficácia através do seu corpo. Certo? Então, essas obras maiores se refletem de diversas formas. Né? A maior obra que o Ediel falava, nós somos a sinfonia de Deus. Né? Tem um versículo em Efésios que fala: nós somos a sinfonia de Deus. A maior obra de Deus sempre foi a obra no ser humano. Certo? É a transformação da água no vinho. O primeiro milagre que Jesus operou. O livro de João começa assim: no princípio era o verbo. Tá? E o primeiro milagre que o verbo fez foi transformar a água em vinho em 6 tigelas, aquela coisa. Era a transformação do homem. Essa é a maior obra. A maior alegria no céu para uma pessoa que se converte do que... A maior obra de Deus sempre foi o homem, né? A criatura e a salvação. Tá? Você pegar uma pessoa pecadora, ou limitado, ou drogado, ou doente. E é claro que a palavra salvação no grego significa saúde. Tá? Então não é só uma salvação do espírito, mas a mente da pessoa, o físico, a qualidade de vida da pessoa. Tá? Essa é a maior obra, é a transformação do ser humano. E consequentemente outras obras, o milagre, mas tudo isso coopera para o homem. Né? Então o milagre, uma cura, isso são obras maiores. Né? Mas a maior obra é o que Deus falou, é o homem e a transformação do homem. E agora uma pergunta pessoal, mas que não tem como desvencilhar, né? Você é um cidadão do reino, você mesmo falou sobre cidadão do reino, e eu não me esqueço de algum dia que eu vi você falando que sobre a obra também que você realizou, não só você, muitos outros ministérios do reino, mas que hoje na prática se vê pouco, né? Você e os ministérios de antigamente, eles sempre foram muito prontos para sair do seu conforto e ir para qualquer lugar onde fosse, onde Deus colocasse. E isso é que hoje, não sei se perdeu, mas isso esfriou um pouco nos ministérios mais jovens. É uma coisa que, assim, às vezes você deixou de estar num lugar que financeiramente, que pessoalmente poderia ser melhor naquele momento para fazer isso. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco disso
e depois que você contasse se você sossegou agora lá na terrinha ou se você ainda tem planos, um futuro que envolva mudanças. Eu já morei em várias cidades, né? Falei Senhor do Bonfim, depois fui para São Luís, Salvador, aí fui morar em Belo Horizonte, voltei para Senhor do Bonfim, depois vim para Rio Claro, Araraquara e agora Taquaritinga. Tem uma palavra sobre a minha vida, que eu seria como uma samambaia, não teria raízes profundas. Então já tem uma palavra aí, né? A Diel que me deu essa palavra, desafiadora. Não é fácil, porque quando você casa, você é solteiro, não é o apóstolo Paulo falando. Eu prefiro ser solteiro. É para você ter um ministério desse que vai para lá, vem para cá, solteiro é mais fácil. Mas como eu decidi casar, né? Aí você tem que levar a esposa e tal e sacrificar, né? Particularmente Patrícia sempre foi, né? Com todas as dificuldades. E quem envia, providencia, né? Toda vez fala, Deus, o problema agora é seu, meu amigo. Você se vira aí. Rapaz, toda a dificuldade que eu enfrento, ou posso enfrentar, eu chego dizendo, Deus, eu quero ver qual é agora a sua criatividade, meu amigo. Porque você me botou no meio desse negócio aqui, como é que o senhor vai resolver isso aqui? Então eu creio em Deus, não tem como. E ele nunca desamparou, né? Nunca desamparou. Nem ele, nem o corpo também. Eu não desonro o corpo. Tudo tem seus prejuízos, né? Por exemplo, eu fico pensando hoje, né? Se eu fosse aquele psicólogozinho, tal, como é que eu ia viajar tanto? Você não pode ter uma profissão de um psicólogo e ficar mudando de cidade. Se eu fosse um vendedor, dava, né? Entendeu? Então, Deus prevendo, fez. Tá? Tudo tem seu sacrifício, suas perdas, sua coisa, tem. Em alguns momentos da minha vida, eu fui imaturo. Não culpo também ninguém. Entendeu? Na área talvez financeira, talvez não me educaram também, algumas coisas, eu reconheço que foi maturidade. Por exemplo, o pessoal sempre fala, né? Se naquela época eu fizesse o vestibular no reino, eu podia ser um ministério e um psicólogo. Por outro lado, como psicólogo, eu não ia viajar muito, né? Então, não sei. No final de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus faz cooperar. Então eu olho para o passado e tudo, até Patrícia, meus filhos, tiveram melhor, viajaram muito, e uma oportunidade de vida, moraram, nasceram aqui em Rio Claro, nasceram em Araraquara, entendeu? Agora está no Nordeste. Eu não penso, eu cheguei há uns 2 anos atrás em talvez sair de Garanhuns. Falei para poucas pessoas, não por mim, não pela igreja, não por nada, mas pelos meus filhos, tá? Eu achei que eles estão nesse momento de faculdade, de formação profissional. Como eu morei aqui no Sudeste, né, eu imaginei que se eles se formassem por aqui, para mim seria melhor, certo? Aí conversando com Patrícia, conversei com poucos ministérios, bem pé de ouvido, sem assaiar muito. Aí Patrícia, mãe, nós estamos aqui, os meninos estão maiores, entendeu? Eu só saio de Garanhuns se o vento bater, né? Eu disse que quando o vento bate, a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Entendeu? Mas hoje eu tenho uma responsabilidade de caminhar meus filhos até eles serem autônomos profissionalmente e tal. Ali na frente, pode ser que vai estar sempre relacionado ao reino, ao corpo, não vai ser algo pessoal. Por mim, eu queria morar na cidade de praia, entendeu? Patrícia mesmo, eu quero morar na beira do pé na areia. É desejo nosso, né? Se Deus juntar tudo, eu agradeço, né? Se não juntar, no reino a gente vai ter mais do que isso, né? Bom, queria te agradecer a participação nesse NB Podcast. Foi uma honra muito grande, um prazer muito grande estar com você, viver e ver assim. Eu acompanhei, a gente já viveu na mesma cidade, você já foi de perto um dos pastores que esteve comigo, e ao mesmo tempo, hoje mesmo em meia distância, talvez também seja um momento mais próximo nosso, assim, do ensino, do discipulado, que assim, eu sei a bênção que é. Então, o que eu posso te dizer nessa caminhada é que você continue, que você siga firme em tudo que você está fazendo, porque antes de mais nada, você está honrando o nome de Deus e você está abençoando a muitas pessoas. Eu sei que você tem uma noção,
mas eu acho que é mais ainda do que você imagina. E até diante do que eu também faço, principalmente na área da música, assim, hoje eu tenho uma certeza que, assim, talvez a gente nem vai ver o que hoje nós estamos fazendo, porque está sendo gravado, está ficando, e isso ainda vai abençoar muitas outras gerações. Talvez a gente nem esteja aqui, não sei. Então eu queria agradecer e abrir para você também, se você quiser falar alguma coisa nesse momento final, alguma palavra. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade, né? Que essa carta viva, né? Nós somos cartas vivas, né? Possa estimular muitas pessoas, inspirar, e continue orando por mim, né? Pela minha vida, minha família, meu ministério, para que a gente cumpra a carreira, né? Proposta, guarde o tesouro, a coroa e permaneça em Deus. Eu sou muito grato, né? Inclusive pelo canal, pela oportunidade. Nós precisamos usar todos os canais, todas as formas, né? Como o apóstolo Paulo, filme de tolo, com tolo, para de alguma forma. Então é uma oportunidade, né? Para amigos, familiares, compartilha, né? Vocês que são inclusive das nossas igrejas, compartilha, que é um dos nossos pastores, né? Porque a minha história é parte da história assim, do mover de Deus nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Então, valeu aí, Vilar, pela equipe e pela dedicação. É isso aí. Como foi dito aqui, né? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, mais uma vida que nós falamos aqui nesse dia tão especial, que entregou a sua vida para Cristo e que isso sirva de exemplo para todos que assistirem. Agradecemos a todos, agradecemos a toda a equipe Nobres Bereanos, Silas e Mariana, mais uma vez junto nisso, sempre em unidade e ajudando de todas as formas para que isso acontecesse. A todos os irmãos que assistem o canal, continuem nos ajudando, é muito importante. Compartilhem, curtam esse vídeo, toquem o sininho, mandem para todas as pessoas, porque você, além de estar sendo abençoado, você vai abençoar outras pessoas também. E que vocês tenham um dia cheio da presença do Senhor, muito abençoado, e que o Espírito de Deus guie vocês a toda a verdade como Ele tem nos guiado. Deus abençoe e um abraço a todos.